Nesta edição da noite vamos agora perceber a realidade jurídica. Pedro da Quitéria Faria, advogado de Direito do Trabalho, está agora em direto. Muito boa noite. Começo por lhe perguntar se têm sido muitas as dúvidas que lhe têm sido colocadas. Como é que têm sido os seus dias de trabalho por esta altura? Bom, de facto, têm sido dias verdadeiramente atípicos e que se percebem, dado o contexto de verdadeira excepcionalidade que vivemos, mas aqui existe um especial enfoque nas questões relativas ao direito do trabalho propriamente dito, porque ainda faz agora 24 horas, acabou de sair uma portaria que, naturalmente, as empresas tiveram conhecimento da mesma e, nesse sentido, o conjunto de questões e a massificação no sentido de saber que tipo de medidas, em que momentos e de que forma é que as podemos adotar, faz com que o nosso apoio, a nossa assessoria tenha que ser também ela ao nível daquilo que nos é exigido e, portanto, nós também como advogados cá estamos para tentar, na medida daquilo que nos compete, também promover naquilo que nos for possível a manutenção dos postos de trabalho com as medidas que temos hoje, sendo certo que aquela portaria que ainda há 24 horas ou perto disso saiu, de facto já levanta um conjunto de questões a grande parte das empresas. Então vamos tentar esclarecer aqui algumas questões. Para quem está a optar por trabalhar a partir de casa, o que é que tem que fazer? Perante os apelos para ficar em casa, uma pessoa pode recusar-se a ir trabalhar por ter medo pela sua saúde? Pode, no fundo, essa decisão ser tomada de uma forma unilateral? Não. O mero receio da eventual propagação do contágio por parte de Covid-19 e a recusa sem mais, sem haver qualquer indício de possibilidade de contágio ou de infecção, a mera recusa por parte do trabalhador em não querer prestar a sua atividade laboral pode inclusivamente fazê-lo incorrer numa falta injustificada ou em mais do que uma e em até eventual promoção de processo disciplinar. E do lado da entidade patronal, o que é exigível? Bom, do lado da entidade patronal é exigível que, antes de mais, e com especial enfoque no presente contexto, que adote todas as medidas de segurança, higiene e saúde no trabalho, que siga todas as orientações que a Direção-Geral de Saúde tem recomendado, que adote os seus planos de contingência e que, na medida do possível, mantenha alguma serenidade em todas aquelas relações laborais onde, de facto, não seja de todo em todo permitido o acesso ao regime de teletrabalho. E, portanto, as entidades empregadoras também têm aqui um papel verdadeiramente importante no sentido de manter a serenidade e sempre que possível, como disse, porque essa é a pedra de toque destes novos regimes, apelar a que o trabalhador, podendo exercer a sua atividade em regime de teletrabalho, como vem sucedendo de forma cada vez mais massiva. Mas nem todas as profissões ou funções numa mesma empresa permitem fazer uso do teletrabalho. E assim sendo, há trabalhadores que podem sentir-se também desprotegidos nesse sentido. Um trabalhador fabril, por exemplo, o que é que pode fazer? De facto, assim é. Existem profissões e atividades que o presentismo laboral acaba por ser absolutamente decisivo para que a prestação laboral se faça e se dê. O que podemos dizer no atual contexto e no atual momento é que esse tipo de trabalhadores, e caso não exista uma suspensão da sua determinação por parte da sua entidade empregadora, nomeadamente por recurso a este mecanismo de layoff, que eu diria simplificado e atípico, para não o qualificar de outra forma, não havendo essa interrupção total de atividade, aquilo que terá que continuar a fazer até que existam novas circunstâncias ou uma nova casualidade, é continuar a trabalhar como faz hoje com as medidas de segurança a que o próprio também está obrigado.
E este contexto excepcional deve, na sua opinião, obrigar a uma revisão ou uma adaptação do Código de Trabalho? Eu não sou apologista de quem legisla, não sou apologista de que o legislador, em momentos de grande stress ou de situações que são verdadeiramente excepcionais ou atípicas, legisle a quente. E nesse sentido, eu diria que sim, com certeza esta excepcionalidade é uma lição que tem um impacto brutal na esfera do ponto de vista da legislação laboral, mas eu diria que, tal e qual aconteceu com esta legislação bem recente que vem saindo, é necessário algum amadurecimento, aprofundamento das necessidades de revisão da própria lei do trabalho, mas diria que, por exemplo, em situações como esta, não me chocaria que pudessem ser criados na lei geral e, portanto, no Código de Trabalho e em diversos instrumentos de regulamentação coletiva, situações que já pudessem prever para o futuro situações de pandemia como esta que estamos a viver, e em Deixe-me detrimento colocar a de questão andarmos... de uma outra forma. Se fosse declarado o estado de emergência por pandemia, teríamos outros instrumentos legais à disposição? Bom, se tal suceder, existirá desde logo uma restrição do ponto de vista da mobilidade, circulação, quer do ponto de vista interno, quer externo, que pode ter de facto consequências do ponto de vista da forma como a elaboração deve ser prestada. E nesse cenário, se isso vier a acontecer, existem duas possibilidades. E falando de uma forma que todos possamos perceber. Ou uma possibilidade mais drástica, como a que foi adotada em Itália, onde, de facto, nem para trabalhar as pessoas se devem deslocar, ou uma solução mais à espanhola, em que, até este momento, as pessoas podem e devem ir trabalhar e tendo o máximo cuidado e cumprindo as recomendações sanitárias a que estão obrigadas. Portanto, diria que, nessa circunstância, que eu prevejo como muito provável, presumo que será algo muito semelhante àquilo que se está a passar em Espanha e, portanto, não diria que esta restrição de movimentos, digamos, de mobilidade do ponto de vista da elaboração, possa ter efeitos imediatos naquilo a que vulgarmente agora se designa por quarentena imperativa, não podendo as pessoas ir de casa nem sequer para trabalhar. Olhando concretamente para os trabalhadores que ficam em casa, que têm que ficar com os filhos até aos 12 anos, têm garantido 2/3 da remuneração base. Para este apoio ser pedido, o que é que tem que ser feito para não assistirmos também a grandes filas na Segurança Social? Bom, neste momento, com os mecanismos tecnológicos que temos e com modelos que o próprio Governo já criou, é perfeitamente possível que um trabalhador, através de um modelo próprio que existe e que está disponível no site da Segurança Social, assuma que tem de facto que ficar, portanto, os seus filhos menores de 12 anos terão que ficar à sua guarda, assumindo o compromisso de honra que o outro progenitor houver, não se encontra também ele numa situação de teletrabalho. E, portanto, essa é a pedra de toque aqui do regime, é a impossibilidade de ambos acederem ao regime e, estando um dos progenitores a cuidar dos seus filhos até ao período das chamadas férias da Páscoa. O outro não poderá usufruir desse mesmo direito. Deixe-me colocar-lhe uma última questão. As regras que foram aplicadas pelo Governo sobre o teletrabalho aplicam-se aos trabalhadores do privado e da função pública, excepto aos funcionários de serviços que são considerados essenciais, como os médicos, nomeadamente. Sobre esses funcionários de serviços essenciais, que tenham filhos também, que garantia é que deveria ser dada aqui? O que é que se pode aplicar neste caso? Bom, daquilo que vamos sabendo, e até este momento, cada minuto conta,
é que estas crianças terão o apoio por parte de um conjunto de escolas que estará aberta para que possam ficar à guarda destas escolas, porque os seus pais fazem parte precisamente desse núcleo restrito de trabalhadores que a Patrícia referiu e muito bem, que estão excluídos nos termos do artigo 10º da resolução do Conselho de Ministros, e nesse sentido parece-me que essa há de ser uma possibilidade que devemos considerar. Por outro lado, e do ponto de vista médico e científico, não devo tecer grandes comentários, mas parece-me de meridional bom senso que os filhos de profissionais de saúde, lato sensu, deveria de existir um maior cuidado se tiverem algum tipo de contacto quando estiverem nestas escolas e à guarda de docentes, por exemplo. Pedro da Quitéria Faria, muito obrigada pelos seus esclarecimentos preciosos também nesta altura, que são muitas as dúvidas que se colocam também perante as medidas em vigor.